aqui. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês, olhando para um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 13, que o pastor Abner, dentro dessa série de Família Cruciforme, propôs. Mas antes de lermos o texto e pensarmos particularmente naquilo que ele tem a nos dizer, eu queria levantar algumas perguntas iniciais, algo bem rápido e para você ponderar ao longo da nossa mensagem. É o que te move, né? O que de fato dá propósito para a sua existência. Se você pensa na vida basicamente, amanhã de manhã, segunda-feira, você possivelmente vai se levantar e você vai pegar o seu carro, o transporte, vai para o seu trabalho, de modo geral, vai passar o dia inteiro ali no seu trabalho, no final do dia você vai pegar o seu carro, o seu transporte, vai voltar para casa, você vai encontrar a sua família, você vai dormir e na terça-feira você vai fazer o quê? A mesmíssima coisa. E na quarta? A mesma coisa. O que dá propósito, o que move você para fazer isso todos os dias, durante meses, durante anos, talvez durante décadas? Qual a razão do ser da própria vida? Essas perguntas recorrentemente vêm à minha mente. E não é porque eu estou no ministério pastoral que não há uma rotina. Não há coisas que nós no ministério pastoral fazemos todos os dias. Como é que eu organizo o meu próprio coração, a minha própria mente, para saber para onde eu estou indo? Qual é o sentido dessa minha existência? Saber o propósito da vida é fundamental para orientarmos a direção do nosso caminhar. Saber para onde vou é fundamental para saber como eu vou até esse lugar. Abner, quando me convidou para estar aqui, ele falou: Davi, está aqui o endereço da minha igreja. E quando ele deu o endereço, ele me deu a minha direção. Os caminhos que eu poderia usar para chegar aqui eram diversos, mas eu sabia aonde eu tinha que chegar. Qual era o ponto final e o ponto último de toda a minha trajetória nesse domingo pela manhã. Saber para onde se vai é importante. Propósito é importante, porque determina muito da direção. Perceba, eu não estou dizendo que como eu desenvolvo não é relevante. Mas no como, e nós tivemos o nosso tempo antes do culto de orarmos e pensamos sobre os nossos pecados, o como, eu sei como é que ele vai ser. Ele vai ser repleto de situações de queda, ele vai ser repleto de situações de erro, onde eu vou confessar os meus pecados, onde eu vou me arrepender dos meus pecados e Deus em graça por meio de Cristo há de me perdoar. Isso é como. Entretanto, o propósito não se altera, ainda que os caminhos, as trajetórias desse percurso possam ser um pouco tortuosos, às vezes. Saber a direção é fundamental para mim e para você. Eu sei que vocês são reformados, estava escrito aqui no meio, né? E se você é reformado, você sabe que a primeira pergunta do Catecismo de Westminster diz: qual é o propósito último do homem? E a resposta a esta pergunta é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Popularmente, John Piper trouxe isso à voga nos últimos 30 anos. Mas essa é uma tradição que vem de séculos passados, onde o propósito da vida passa por glorificar a Deus e alegrar-me com aquilo que Ele me dá. Isso é bem interessante, porque me dá esse senso de direção. Aquilo que nós faremos no nosso dia a dia, o nosso propósito é glorificar a Deus. Então eu acordo de manhã com todo um novo sentido, certo? Glorificar a Deus e alegrar-me com aquilo que Ele me dá hoje. E amanhã eu farei o mesmo, e depois de amanhã eu farei o mesmo. E inclusive na eternidade nós faremos o mesmo. Nós glorificaremos a Deus e nos alegraremos com aquilo que Ele nos dá hoje. Propósito da direção. Então, quando nós pensamos nessa família cruciforme, nós deveríamos pensar a partir deste prisma do propósito da vida. Uma família, ela existe para glorificar a Deus em sua dinâmica diária. Uma família existe para alegrar-se em Deus em sua dinâmica diária. Porque se o propósito da vida, de modo amplo, é glorificar a Deus e alegrar-se nele, sem dúvida alguma, a família, como uma esfera dessa realidade ampla, também tem este propósito. Assim como o trabalho também vai ter este propósito. Assim como as minhas ações individuais terão este propósito.
na minha organização familiar ou doméstica, cuidado com as coisas do lar, eu tenho um propósito com aquilo, não é poupar dinheiro. Ainda que isso possa ser resultante de um ato de glorificar a Deus com a minha organização doméstica. O propósito da família, em última análise, sempre será o mesmo do propósito da vida: glorificar a Deus e alegrar-me nele. E eu poderia abordar esse tema da família que glorifica a Deus e se alegra no que o Senhor dá e faz por diferentes prismas. Eu poderia ter vários pontos de entrada para lidar no mesmo tema. Porém, eu quero fazer, a partir deste texto de Hebreus capítulo 13, versículos de 4 a 6, que eu quero expor um pouco mais para os irmãos essa manhã. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia ali em Hebreus 13, só que eu não vou ler só o versículo 4 a 6, eu vou ler a partir do versículo 1. Seja constante, eu não sei se eu vou quebrar a ordem do slide, ok? Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Conteitai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmaremos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que texto precioso esse texto aqui na carta aos Hebreus. Eu não quero entrar nos meandros de Hebreus nesta manhã, até porque não daria. Vindo para cá, ouvia um podcast lá dos Estados Unidos que falava sobre a carta aos Hebreus e Joe Owen. Joe Owen escreveu um comentário de Hebreus. Hebreus tem aproximadamente 5.000 palavras em grego. Mais ou menos, 4.700 e poucas palavras em grego. O comentário do Joe Owen de Hebreus tem mais de 2 milhões de palavras em inglês. Ou ele disse muito que não está no texto, ou de fato, Hebreus é uma carta rica o suficiente para nós gastarmos a vida pensando nela. E eu não vou ter tempo nessa manhã de entrar nesses meandros e nesses detalhes da carta, mas eu quero olhar para esta microestrutura que eu vejo em Hebreus capítulo 13, versos de 1 a 6, onde para mim existe um elemento bastante interessante de observarmos, que os amores ordenados e a confiança orientada dão solidez a uma família que busca glorificar a Deus. Quando eu tenho os meus amores, quando eu tenho as minhas paixões ordenadas, e eu tenho uma confiança que ela é solidificada no Senhor, eu tenho um propósito bastante melhor definido para aquilo que deve ser a família. Deixa eu olhar para essa estrutura de Hebreus como um todo e vou chegando a Hebreus 13. Hebreus como um todo tem sido classificado pelos eruditos do Novo Testamento como uma pregação, uma homilia. Antigamente ela era vista como uma carta ampla, mas com alguns estudos particulares chega-se a uma estrutura de pregação. E como toda boa pregação, você tem momentos de clara exposição teológica. E Hebreus tem sessões teológicas absolutamente profundas e difíceis de interpretar. E ao final de cada uma dessas grandes porções de explicação teológica, você tem um enquadramento moral. O autor de Hebreus ele expõe teologicamente, faz uma aplicação moral forte. Depois ele desenvolve teologicamente, faz uma aplicação moral forte. E geralmente nessas aplicações morais fortes, em alguns momentos você tem a sensação de que você não é aquilo que o texto reforça em todo o tempo, salvo. Justamente porque muitas vezes é isso que um pastor faz. Ele desestabiliza você em suas convicções para depois fazer o que no momento seguinte? Reestruturar. E dar a solidez teológica para que você continue progredindo em sua vida cristã como um todo.
Se você não tem dilema nenhum em Hebreus, alguma coisa você não está lendo certo em Hebreus. Se você não passou por Hebreus 6 e não ficou encucado, você não leu certo Hebreus 6. Se você não passou por Hebreus 10 e não ficou encucado, você não leu certo Hebreus 10. Hebreus é um texto repleto de dificuldades, porque, como toda vida eclesiológica, você precisa de um pastor orientando teologicamente e aplicando pessoalmente, a fim de levar os indivíduos a pensarem a sua vida de maneira mais aperfeiçoada, a partir da supremacia de Cristo, que é o sumo sacerdote superior a qualquer outro sacerdote, que apresenta uma aliança que é superior a qualquer outra aliança. E essa nova vida que vivemos em Cristo Jesus, ela tem que chegar ao ponto de alterar, modificar, reordenar aquilo que você ama, aquilo que você deseja, a quem você glorifica ao longo do seu viver diário. E quando você chega em Hebreus capítulo 13, você sai dessa estrutura macro de grandes exposições teológicas com aplicações diretas para uma estrutura no capítulo 13 de citações absolutamente curtas. Verso 1 tem uma aplicação, verso 2 tem outra aplicação, e isso vai do versículo 1 até o versículo 17. E essa não é uma construção incomum no Novo Testamento. Se você volta para 1 Tessalonicenses, principalmente no último capítulo, você tem Paulo escrevendo da mesmíssima maneira. Orai sem cessar, alegrai, chorai com os que choram, tudo pontualmente descrito, topicamente descrito, sem explicação, simplesmente como ato de memória. Todo mundo deveria saber isso no dia a dia. E o capítulo 13 apresenta isso, dessa forma. E eu e você deveríamos pensar, por que ele sai dessa estrutura longa e vem para uma estrutura curta? Justamente, minha impressão, é porque ele quer que esse seja o prato diário, o arroz com feijão, o que todo mundo deve saber e fazer em sua vida. E quando ele chega no capítulo 13, ele abre o capítulo 13 com uma dessas afirmações: seja constante no amor fraternal. E essa ideia da constância do amor fraternal, para mim, também apresenta o que todo o restante, até o versículo 17, vai dizer. Essa vida do cristão, essa vida do indivíduo que desfruta do relacionamento com o novo sumo sacerdote, deve ser marcada no prato diário, na vida comum, pela constância no amor fraternal. O amor deveria ser algo que eu e você praticamos como se fosse natural, habitual, constante, persistente, a mim e a você. E Paulo aqui não está chamando a igreja a amar. Ele necessariamente tem destacado o fato que a igreja ama. Por isso, mantenha isso. Constância implica não algo que precisa ser feito, mas algo que precisa ser continuado. Você já foi para a academia? Você não sabe algo a meu respeito. Acho que o Abner e a Deise sabe. Eu fiz educação física na minha primeira formação. Parece, não parece? Essa risada de vocês é maldosa. E um dos elementos mais difíceis de um treinamento físico não é começar. Um dos aspectos mais difíceis do treinamento físico é manter. Quantas vezes você já se matriculou numa academia, foi nos primeiros 3 meses, continuou pagando a recorrência e não foi? E aí você viu no seu cartão de crédito saindo, e aquilo te deu um peso de consciência e você falou: não vou voltar, vou cancelar a matrícula. Porque o difícil é a constância. O difícil é manter. E eu posso aplicar isso a diversas áreas da vida. Se você já pensou em aprender um idioma, você sabe o quão difícil é aprender um idioma. Se fosse fácil, todo mundo aqui seria poliglota. Porque para aprender o idioma você precisa de constância. Todos os dias, um pouco por vez, acrescentando tijolos à sua compreensão da língua. A igreja ou os irmãos de Hebreus tinham o amor como uma prática. E Paulo simplesmente está desejando que eles mantenham aquilo como se fosse a rotina deles. E quando o amor é uma rotina, o que eu faço? Versículo 2. Eu sou hospitaleiro. Eu lido com a hospitalidade. Eu sei receber bem as pessoas, grosso modo. Se eu sou constante no amor fraternal, eu quero lembrar-me daqueles que estão presos, encarcerados, como se eu mesmo estivesse com ele.
E aqui o contexto não é um contexto necessariamente de vamos fazer visitação em cadeias no Brasil do século 21. Ainda que isso possa ser um ministério de amor, não é isso que o autor de Hebreus está querendo reforçar. Os encarcerados são os encarcerados por causa do Evangelho de Cristo. E que estavam sob a perseguição, minha impressão do contexto da carta aos Hebreus, da perseguição de Nero na igreja de Roma do primeiro século. Então lembrem-se e visitem e estejam preocupados com estes irmãos em Cristo que estão encarcerados, como se vocês que estão fugindo estivessem presos com eles. Lembrem-se deles. E lembrem-se e cuidem daqueles que sofrem maus tratos, porque não só estão presos, como também estão sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. Vale para os maus tratos e para o contexto de opressão e eventuais abusos que existem na nossa sociedade? Vale, entretanto, não é o que o autor de Hebreus quer dizer nesse verso em particular, porque ele tem em mente a realidade daqueles que estavam sendo perseguidos na igreja de Cristo. Nesse contexto, então, eu chego no nosso versículo 4. Se eu tenho que ser alguém que pratica hospitalidade, se eu tenho que ser alguém que lida com os encarcerados, se eu tenho que ser alguém que lida com a estrutura dos que sofrem maus tratos, eu, por constância de amor, deveria pensar a família pela mesma perspectiva. E ao olhar a família e ao olhar os nossos amores que constantemente precisam ser dirigidos, os nossos amores precisam ser ordenados na esfera do casamento para que eles revelem tanto a glória presente no casamento, como a pureza esperada do casamento. Uma vida de amor constante na esfera do casamento vai ter um casamento que glorifica a Deus, porque o casamento em si é glorioso, e glorifica a Deus conservando e mantendo a pureza esperada deste casamento. Olha o versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. O leito ou o casamento deveria ser valorizado por todos. Isso dentro da igreja. Mas eu creio que aqui a aplicação do autor de Hebreus é muito mais ampla. O casamento não deveria ser valorizado pelos da igreja. O casamento é algo que deveria ser valorizado por todo o homem, toda a mulher, todo o indivíduo. Tem um autor que eu gosto de ler, quando eu estou com insônia, chama-se Herman Dooyeweerd. Você deve ter lido em algum momento o cabra. E ele tem um conceito de esferas. Então, tem as soberanias de todas as esferas da vida, e uma das esferas que ele diz é a esfera familiar, ou do casamento. E ele diz, cada esfera é criada por Deus, e aquilo que Deus cria, só Deus pode destruir. Estão comigo aqui? Jóia. Mas o que a gente diz socialmente? Que a sociedade secular quer fazer o que com o casamento? Destruir o casamento. Eu, seguindo Dooyeweerd, vou dizer, não dá para destruir o casamento. Porque o casamento não foi criado por homem. O casamento foi criado por Deus. E quando nós olhamos, de fato, o que vemos na sociedade, não é uma tentativa de destruição do casamento. É uma tentativa de ressignificação do casamento. Então, se o casamento ele tem uma vertente, um vetor, que é para glorificar a Deus pelo relacionamento de um homem e de uma mulher, em pureza, o casamento eu não consigo destruir. Mas o que eu vou fazer com esse vetor? Reorientá-lo. Então, o que é o casamento? Essa é a discussão. Não se o casamento vai ser destruído. Por isso que eu vou ter... Posso falar tranquilo aqui? Não tem nada na porta que vai para fora? Por isso que eu vou ter uma luta para tornar casamento aquilo que casamento, por definição bíblica, não é. Então eu vou ter um direito de afirmação da união né? E aí eu pego isso aqui e digo, mas isso não é casamento pela perspectiva bíblica. Eu digo, não, é casamento sim. A esfera não pode ser destruída. Porque quem criou a esfera? Deus criou a esfera. Mas o que se faz com o vetor da definição? Se altera.
para ele se tornar antagônico àquilo que Deus criou. Note, o casamento está sendo valorizado, mas a definição de casamento tem sido alterada. O autor de Hebreus está dizendo, nós deveríamos valorizar o casamento não só na estrutura, mas também na correta definição daquilo que Deus estabeleceu. Nós não destruímos um casamento, nós ressignificamos o casamento. E ressignificamos com amores desordenados. Eu não posso entender que um relacionamento homo, seja lá qual, é uma expressão de amor viável. Porque essa expressão de amor, ela viola o mandamento divino, então isso não é amor. Um amor que viola mandamento não é amor. Alguma coisa que comete um ato que é contrário ao próximo não é amor. Algo que é contra aquilo que Deus estabeleceu de princípio não é amor. Só é amor aquilo que vai em concordância e ordenado é pelo próprio Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o casamento deve ser valorizado por todos. O casamento poderia ser também respeitado. E aí, o que é respeitar o casamento? Respeitar o casamento, o verso continua dizendo, bem como o leito sem mácula. Absolutamente, o próprio verso define que um casamento honrado é um casamento cujo leito é imaculado. Um casamento sem mácula é um casamento onde há pureza no seu relacionamento. Não é algo onde cada um faz aquilo que entende, como entende, do modo que entende. Não é um casamento onde esposa e maridos têm amores desordenados. É um casamento onde esposa e marido têm amores ordenados para terem o seu leito santo, puro, íntegro, reto, correto. E por que isso? Primeiro, porque o desejo é glorificar a Deus e alegrar-se com aquilo que Deus dá. Segundo, porque Deus julga. Note o que o texto diz, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Não tem como definir este casamento que é para ser valorizado como alguma outra coisa que não seja um casamento que glorifica a Deus por meio da pureza. Então eu, como casado com minha esposa Ludmila, preciso entender que a pureza e a glória do meu casamento está na fidelidade que eu tenho para com ela e ela tem para comigo. Ela não pode ter dúvida de que hoje pela manhã eu vim pregar nesta igreja. E eu não posso ter dúvida que ela está em casa cuidando dos meus 3 filhos hoje. Porque o nosso casamento é para ser puro, ter um leito imaculado. E as nossas expressões de pureza começam no não adultério, começam na não imoralidade, mas elas vão subindo de categoria quando há fidelidade no falar. Eu digo para minha esposa algo que é verdadeiro e ela confia naquilo que eu digo. Ela diz algo para mim que é justo e eu confio no que ela diz, porque ela pastoreia o meu coração e eu pastoreio o coração dela. A glória no casamento. Há um leito imaculado. Adultérios e imoralidade são expressões de um amor desordenado. Adultério e imoralidade são expressões de um coração que ainda não entendeu na plenitude o que significa glorificar a Deus e satisfazer-se nele completamente. Casamento é fácil? Temos muitos casados aqui. Quem é casado aqui? Só para eu ter uma ideia. A totalidade de vocês. Ótimo, vocês sabem do que eu estou dizendo. Casamento é fácil? Todo dia você acorda disposto a amar a sua esposa ou o seu cônjuge com tudo o que você quer? Daí a necessidade do propósito. Porque se você não tiver o propósito para o qual Deus te estabeleceu, o caminho vai ser absolutamente tortuoso. Porque você sabe que nem todo dia é bom. Você sabe quais são os temas que vocês terão que tratar no ambiente familiar que produzirá tensão. Vocês sabem o que o seu cônjuge prefere ou não prefere no que diz respeito aos relacionamentos. Daqui a pouco a gente sai. Vocês vão para casa almoçar. Alguns de vocês vão almoçar em casa.
Outros de vocês vão almoçar num parente. A própria ida nesse almoço já pode ser fonte de confusão. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Qual o propósito do casamento? É a satisfação dos desejos individuais, tendo tudo aquilo que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero? Ou é poder ter um casamento cujo leito é imaculado, a ponto de eu ter glória e alegria sendo manifesta, porque os meus amores foram ordenados por Cristo Jesus? Essa é a primeira esfera do que o nosso texto trata. Mas há uma segunda esfera que o texto trata, que é o versículo 5. E eu quero ser breve porque eu quero tratar... O Abner falou que eu tinha 1 hora, e quando você abre o espaço para o pastor falar, o pastor fala, né? Verso 5 diz: seja a vossa vida sem avareza. E aqui há uma segunda esfera que um casamento precisa, ou uma família precisa aprender. Uma família precisa ter o seu amor ordenado no que diz respeito ao leito, mas uma família precisa ter, na esfera das finanças, um amor ordenado que revela a glória de Deus e o nosso contentamento e confiança com a provisão divina. Eu já vi casamento resistindo a adultério, mas eu vi muito menos casamentos resistindo a problemas financeiros. Eu vi o maior número de divórcios por causa de problemas financeiros do que por adultérios, por incrível que pareça. Porque quando eu tenho uma questão de adultério, o indivíduo pode até pensar, eu perdoo. Não vou entrar no mérito na discussão do tema. Mas na questão financeira, o indivíduo confiou a vida financeira a um dos cônjuges. Geralmente é assim. Tem um em casa que paga as contas, não tem? Que tem as senhas, que sabe o orçamento, que fala o que pode, o que não pode. Não estou nem entrando no mérito se é o homem ou a mulher. Só estou dizendo, tem um em casa que faz isso. E aí chega um dia que vem um bilhetinho da escola, se o filho está em escola particular. Por favor, comparecer à secretaria para débito financeiro. Aí o indivíduo olha para o cônjuge. Mas você falou que estava tudo certo. Eles estão me chamando. Não, é que a gente teve um probleminha e eu... Aí de repente chega uma fatura de cartão de crédito estourada e você tem que pedir um empréstimo bancário. Não, mas... E aí de repente passa-se 1 ano ou 2, a dívida é tão grande que vocês começam a ter que vender carros ou perder alguns bens para poder pagar e às vezes a coisa se torna impagável. Qual a confiança que eu tenho que a pessoa está me falando a verdade, porque durante meses e anos ela foi mentindo no elemento que era financeiro? Como é que eu vou confiar nessa pessoa novamente? Como é que eu vou entender que o nosso lar está sendo conduzido com absoluta lisura, transparência e expressões de amor uns para com os outros no que diz respeito às nossas finanças? O texto então diz: olhe para que a vida seja sem avareza. Avareza é um amor desordenado por dinheiro. Dá uma olhadinha, volta aí para 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Eu gosto muito desse texto. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema é o dinheiro? Não, o problema nunca foi o dinheiro. O problema é a avareza, é o amor desordenado pelo dinheiro. É isso que causa males. Eu ter um coração que é voltado para isso. E alguns nessa cobiça, qual a cobiça? A cobiça de amar o dinheiro, a avareza. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro leva indivíduos a perderem a sua própria fé. O amor ordenado faz com que, por outro lado, nós sejamos contentes com a provisão divina, isso que Hebreus fala. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A vida em São Paulo é pesada, a vida é dura. Financeiramente, eu tive um amigo que veio do interior para São Paulo morar, ele falou: Davi, eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida como eu ganhei em São Paulo. Eu nunca gastei tanto na vida como eu gastei em São Paulo.
São Paulo ela tem a possibilidade de te dar os recursos ao mesmo tempo que ela te suga os recursos. E você acaba, e esse rapaz voltou para o interior falando assim, eu estou voltando porque eu não me adaptei, eu estou voltando porque eu estou endividado. Como é que eu lido com o contentamento e com a provisão divina diante daquilo que uma cidade como São Paulo me oferta? A gente mora num lugar e a gente fica olhando para outro lugar. A gente tem um carro, a gente fica olhando para outro carro. A gente tem uma roupa, a gente fica olhando para outra roupa. E eu garanto que a grande maioria de nós aqui, para não afirmar que a totalidade de nós aqui, hoje pela manhã abriu o guarda-roupa e escolheu a roupa que viria à igreja. Não precisou pegar a única roupa que tinha no guarda-roupa. Você ainda fez a combinação da roupa que você queria. Isso absoluto é provisão do Senhor. E concordem comigo, muito mais do que nós precisamos. Só que muitas vezes no casamento ou na família nós lidamos como no que diz respeito aos dinheiros ou aos amores desordenados no que diz respeito às finanças. Eu preciso de mais. Eu quero mais. Se a minha internet é de 100 megas, eu quero quanto? Entende? Eu nunca me torno satisfeito e aquilo começa a se tornar uma exigência para o meu cônjuge. E aí eu falo, até que alguém não cede por amor. Explode. E aí o conflito se estabelece. Ai, que meu marido é muquirana, mesquinho. Ele não abre nada para eu comprar. Ou o inverso. A minha esposa não deixa nem eu comprar aquilo que eu quero. Eu só comprei um novo jogo para o PlayStation. Nem estou entrando no mérito também. Mas percebam que a família não está vivendo em amor dentro dos seus recursos financeiros. Cada um busca os seus próprios interesses para satisfazer a sua própria avareza. Duas verdades se revelam aqui quando diz respeito ao contentamento. O contentamento, ele deve vir com a compreensão de que aquilo que eu tenho é a clara provisão divina. Aquilo que eu tenho é a clara provisão divina. O segundo é que Deus proverá aquilo que eu preciso. E aí é muito bonito lembrarmos do Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá certo? Amém por essa verdade? Amém. Amém. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Bom, se o Senhor é o nosso pastor, se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, significa se eu não tenho alguma coisa, é porque o bom pastor entendeu que eu não preciso daquela coisa. Porque se eu precisasse daquela coisa, esse bom pastor que sabe exatamente daquilo que eu preciso e que diz que nada me faltará, o que ele faria com aquilo que eu julgo precisar? Ele teria me dado. E se eu não tenho, eu não preciso ter aquilo. Contentamento é o entendimento de que Deus faz a provisão no detalhe daquilo que eu preciso. Contentamento é o entendimento de que o Deus provedor sabe o que eu preciso também. Digno notarmos que Deus age no casamento, na provisão financeira, e por isso a confiança sempre deve ser solidificada nesse Senhor. Agora eu preciso fazer uma digressão com vocês. Porque para mim tem uma estrutura muito interessante nesse ato da imoralidade e o ato da avareza. O pensamento imoral e o pensamento avarento. E Jesus aborda os dois. Volta comigo para o Sermão da Montanha, no capítulo 5. Dá um stop, para a sua mente em Hebreus e vai comigo agora para Mateus 5. Verso 27. O texto diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Interessante esse texto, não? Toda a estrutura do Sermão da Montanha é Jesus ensinando aos seus discípulos sobre o Evangelho do Reino e como viver a justiça do Reino no tempo presente. E aí ele vai ter bem-aventurança, ele vai ter contraste entre o ensino dos mestres da lei e dos fariseus com aquilo que de fato a lei dizia,
E ele vai ter exortações específicas em áreas específicas. Como orar, como jejuar, como lidar com finanças, como lidar com as solicitudes da vida, como lidar com os julgamentos e assim por diante. Aqui, ele fala assim, não adulterarás. Jesus está dizendo que a lei não dizia sobre o adultério? A lei dizia sobre o adultério. O sétimo mandamento fala sobre isso. Não adulterarás. E todo mundo sabe o que é não adulterarás, certo? Inclusive os fariseus. O que era o não adultério para o fariseu? Aquilo que nós muitas vezes pensamos que é o adultério. Cometer o ato. Jesus está dizendo, aquele que pensar com intenção impura sobre o outro, já cometeu adultério. Vai um pouco à frente no capítulo 6 de Mateus. Verso 22 a 24. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Opa, então eu tenho uma estrutura aqui também. Eu tenho os meus olhos que deveriam ter uma direção de olhar aquilo que é bom. E a exemplificação que Jesus dá ao olhar aquilo que é bom eu não posso servir ou amar a Deus e as riquezas. Aquele que olhar com uma mulher, para uma mulher, com intenção impura. Aquele que olhar para os recursos como seu Deus. Tem uma estrutura aqui. A estrutura do olhar e cobiçar. A estrutura do olhar e desejar desordenado. Olhar e amar desordenadamente. Jesus está refletindo um conceito que é presente em todo o mandamento, em toda a história bíblica. Existe em toda a história bíblica uma dinâmica entre aquilo que eu olho e aquilo que o meu coração deseja. Isso será manifesto num leito matrimonial absolutamente maculado e num descontentamento diário com a provisão divina. Se você vai olhando para outros momentos da Escritura, você perceberá esse binômio claramente estabelecido. 2 Pedro capítulo 2. Vocês vão ter que correr alguns textos comigo, tá bom? Você está tentando passar aqui ou já desistiu? 2 Pedro capítulo 2, verso 14. Olha só o que Pedro fala sobre os falsos mestres que penetraram na igreja. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado onde? Na avareza. Entende? Os olhos estavam cheios de adultério e o coração era avarento. Isso é próprio do falso mestre. Isso é próprio de um falso mestre. Como é que uma casa subsiste se há adultério e avareza? Se o eventual líder mal da igreja está sendo recriminado pelo apóstolo dizendo: esse homem não é modelo para a Santa Igreja de Cristo. Vai para Tiago, capítulo 1. Verso 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, e então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foca no 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. James Smith tem um livro que fala sobre amor, né? E um dos seus textos, uma série deles, ele fala assim: o shopping center é o templo do homem contemporâneo. Você já entrou no shopping center, sem dúvida alguma. É fácil,
É fácil não cobiçar num shopping center? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Quando você entra no shopping center, o que o seu olho busca? Para onde o seu olho vai? Eu sei onde o meu vai. Eu sei onde o da minha esposa vai. Eu sei onde os meus filhos vão. Eu não posso passar próximo a PB Kids. Hã? Pai, você viu o Lego? Eu falo, vi, filho, vi. O que ele está mostrando para mim? Eu vi algo e o meu coração cobiçou aquele algo. E eu tenho que ensinar o meu filho a ser contente com aquilo que Deus tem dado para a gente. Eu falo, filho, hoje não. E ele vai ter que ser amoroso no processo. Fala assim, tá bom, papai, eu sei que hoje não. Pode ser um dia? Um dia, quem sabe, a gente pode orar a Deus a respeito disso, ok? E quando ele começa a chorar, espernear, e bater, e não sei o quê, o que ele está tentando mostrar para mim? Eu olhei, eu cobicei, eu quero agora. Qual é a diferença de um marido e de uma esposa que olham, que cobiçam, e que depois discutem em casa? Por adultério ou por desejo avarento, por alguma outra coisa que eles queriam no lar. Pedro, Tiago, Jesus, o autor de Hebreus, todos estão lidando com essa mesma estrutura binomial do olhar e do cobiçar. Olhar e cobiçar. O problema não é o primeiro olhar. Se fosse o primeiro olhar o problema, os fariseus estavam certos. Fica cego ou bota um cabresto. Porque você resolveu o dilema. Né? E a resposta de Jesus lá em Mateus 5 é: ampute o braço, ampute o olho. É isso que Jesus está dizendo lá? Não. O lidar com o olhar cobiçoso deve ter medida radical. O olhar cobiçoso deve ser tratado radicalmente. Não adianta eu tirar o meu olho. Porque o problema não está no olho. O problema está naquilo que governa o meu olho. Aquilo que direciona o meu olho. O meu coração está voltado para aquilo. O meu filho do meio, o Tito, ele gosta muito de carro. Muito de carro. E aí ele estava outro dia na rua, passou uma Porsche, uma Ferrari do lado. Ele falou, papai... E eu quase disse, Tito! Quem não? Homem, né? Talvez algumas mulheres possam admirar o carro também, mas de modo geral, homens. O que te move, o que te governa, não é o primeiro olhar, mas é o processo que se dá no meu coração a partir daquilo que eu olhei. A imaginação é um dom divino. E porque nós imaginamos, nós construímos histórias. Porque nós imaginamos, nós pressupomos realidades. E nós deveríamos poder lidar com a imaginação de modo absolutamente perfeito e belo. Entretanto, a imaginação contaminada pelo pecado do nosso coração faz com que as nossas imaginações elas se tornem corrompidas. Então, o indivíduo recebe um aumento na empresa. O que a imaginação dele faz? Então agora eu já vou poder comprar A, B ou C. Entende? Ele não para e sonda o coração dele para como ele vai ter que lidar com aqueles recursos. Ele simplesmente deixa que a sua mente pecaminosa utilize a sua imaginação corrompida pelo pecado para construir um ambiente fantasioso que agora se torna uma expectativa da realidade. E aí ele chega em casa e vai tratar com o seu cônjuge a partir da sua expectativa fantasiosa criada. Não do que ele tem. Não do que ele tem. Isso para finanças, isso para a vida íntima. Para a vida moral. Nossa, tem mulheres no meu trabalho que são absolutamente belas. Elas me tratam com tanto respeito, distinção. Minha esposa nunca fala uma palavra que é boa a meu respeito. O que ele está fazendo, esse homem? O que ele está fazendo, esse homem? Olhando para algo, desejando algo, cobiçando algo.
E aí quando ele vem para a vida da esposa, ele começa a contrastar a esposa com aquilo que a mente dele está fantasiando acerca da realidade. Às vezes não são todas as mulheres, às vezes é uma só. O que eu falei para as mulheres vale para os homens. Mulheres podem ficar absolutamente encantadas com um homem que trata com elogio. Aí os mais velhos aqui vão dar risada. Lembram de uma comunidade do Orkut que era assim: eu não gosto de você, eu só sou educado. Lembra dessa coisa? Ah lá, os mais velhos estão dando risada. A educação, a gentileza, pode fazer que algumas pessoas tenham o seu coração absolutamente movidos, fantasiosamente movidos em direção ao adultério. Binômio: olhar, desejar, cobiçar. Tanto a avareza quanto a imoralidade e o adultério sexual são fomentados pelo que eu olho e pelo que eu cobiço. Isso está em Juízes capítulo 3, mas isso está em Juízes capítulo 14, particularmente em Sansão. Quando os pais de Sansão chegam para ele e falam assim: filho, tem certeza que aquela mulher de Tímina, a filisteia, é a mulher que você quer? E ele diz o quê? Vocês lembram? Só ela me agrada. Só ela me agrada. Ele viu, o coração desejou e agora aquilo se estabeleceu, se materializou. Depois o Abner explica o versículo seguinte: os pais não sabiam que isso decorria do Senhor. Se vocês perguntam para o Abner, o fato de Deus utilizar aquilo não significa que Deus aprove o processo. Não significa. Mas a estrutura de olhar e de cobiçar está lá. É o que está em Davi, no 2 Samuel capítulo 11. Quando os reis de Israel iam para a guerra, Davi ficou no palácio. E aí ele estava andando fim da tarde no palácio. E ele viu quem? Batseba tomando banho. O primeiro olhar é inevitável. Mas aí o que ele fez com aquele primeiro olhar? Ele deixou que a imaginação dele, a partir dos desejos cobiçosos do coração dele, começasse a levá-lo a uma realidade que não existia. Que mulher linda! Será que ela pode vir aqui? E ele começou a se descontentar com a provisão divina, porque ele já era um homem casado e que tinha esposas. E ele chegou para os seus servos e disse o quê? Vai lá e chame ela. E eles chamaram ela. Perceba a quantidade de oportunidades que ele tem para interromper o seu processo. Ele olhou, ele podia ter parado no olhar e dito: Senhor, quero lidar com o meu pensar. Ele continuou o seu pensar imaginativo. Ele poderia ter interrompido o pensar imaginativo, ele não interrompeu o pensar imaginativo. Ele continuou pensando sobre aquilo, ele procurou o seu indivíduo para chamar a mulher, ele poderia não ter feito isso. A mulher veio, ele poderia ter... Desculpa, me perdoe, eu errei, volta para tua casa. Ele adentra a mulher, ele comete o ato sexual com ela. Ele adulterou em que momento? Ele foi descontente com a provisão divina em que momento? Em todo o processo. Porque essa estrutura do binômio olhar-cobiçar está presente ali, em Sansão, está presente em Davi, está presente no ensino de Jesus, está presente em Pedro, está presente em Tiago, está presente no autor de Hebreus. Volta para Hebreus então, que eu já estou falando há 1 hora, Abner, eu já estou acabando. Volta à pergunta inicial. Qual o propósito da vida? Qual a razão da existência? Se a resposta é glorificar a Deus e alegrar-se nele, e a glória de Deus nós somos absolutamente prontos a dizer, nós glorificamos a Ele, o que diz respeito ao alegrar-se nele, não é uma verdade tão claramente expressa por nós. Porque quando eu digo eu quero me alegrar sempre no Senhor, eu quero olhar para minha esposa e dizer que a minha esposa é a provisão perfeita de Deus para a minha vida hoje. Eu não quero ser descontente com a provisão divina. Isso me fará com que o meu leito seja absolutamente imaculado, porque eu entendo que o meu cônjuge é a provisão divina de Deus para a minha vida. Com os seus acertos, com os seus erros. Se a minha esposa estivesse aqui, ela poderia contar a vocês todos os meus pecados.
todos os meus pecados. E ela todos os dias de manhã, ela acorda como da rotina do trabalho, que todos os dias nós acordamos para fazer as mesmas coisas. Todos os dias ela tem que acordar de manhã dizendo: eu decidi amar. Não seja constante o seu amor fraternal? Eu decidi amar o Davi. Eu decidi que o ordenamento do meu amor torne o meu casamento um ambiente de leito imaculado e que o meu contentamento esteja na provisão do meu marido para mim. Eu glorifico a Deus e eu me alegro com Ele. E eu tenho que fazer o mesmo com a minha esposa todos os dias. Então não chegue para o Abner um dia e diga assim: eu nunca adulterei, porque eu nunca trouxe uma outra pessoa para minha cama. Isso qualquer fariseu pensaria. Mas aquele que é transformado por Cristo Jesus está disposto a olhar para o seu casamento a partir da perspectiva da estrutura olhar e cobiçar presente no coração. E dizer: o meu amor reordenado pelo sumo sacerdote, Cristo Jesus, me faz olhar para minha esposa, para o meu marido, para o meu cônjuge e ter pleno contentamento com a provisão que ele, que ela é para mim hoje. E por isso o meu leito é imaculado, não há adultério. Porque quando o meu olhar vai, eu sei qual é a provisão de Deus para a minha vida. Quando o meu pensar imagina, eu sei qual é a provisão de Deus na minha vida. E o meu desejo de glorificá-lo e alegrá-lo com aquilo que ele me dá, me impede, me restringe ao próprio desejo de pecar. O mesmo vale para as finanças. E aí, dica: converse sobre finanças em casa. Meus irmãos, conversem sobre finanças em casa. Um pode pagar a conta, pode ter a senha, pode ter acesso. Mas as definições financeiras do lar têm que ser tomadas como casal, como família. Porque vocês saberão o que é prioridade para o lar. E evitará que um e outro fique puxando aos seus desejos. Você gastou mês passado 100 com uma roupa, eu quero gastar esse mês 100 com uma roupa. Isso é família ou isso é caixa bancário? Ah, porque todo mês você faz isso, eu nunca faço nada. Vocês estão discutindo a vida amorosa do lar que financeiramente Deus tem provido, ou vocês estão exigindo a partir do que vocês olham e desejam na vitrine de um shopping center? Porque os seus descontentamentos surgem a partir das coisas mais esdrúxulas, e o raio do Instagram é fonte de cobiça. Porque você começa a seguir contas e curtir coisas e o algoritmo vai te mostrando tudo o que você quer. Você já procurou uma faca na internet? No dia seguinte, o seu Instagram está repleto do quê? Faca. E aí você fala assim: nossa, tá vendo? Eu preciso disso. Não, você não precisa. Isso muitas vezes é simplesmente o teu olhar cobiçoso, olhando para algo e sendo descontente com o que Deus já te dá. Às vezes você precisa. E quem vai poder ajudar um e outro a pensar se aquilo que eu quero, eu preciso? O cônjuge. Quantas vezes eu já quis algo e minha esposa falou: acho que você não precisa. Geralmente um livro a mais. Aí eu resolvi o problema. Eu fiz uma assinatura de um Netflix de livro. Está tudo lá. Resolvi o problema? Entende? Não necessariamente. Não necessariamente. Como eu vou lidar com as questões do meu coração são mais importantes do que necessariamente o quanto eu gasto. Um amor ordenado nas finanças traz paz para o lar, porque esse lar está sendo contente com aquilo que Deus dá. Eu olho para a provisão que o sumo sacerdote faz para a minha vida em todas as áreas e eu digo: Ele é o meu bom pastor. Ele supre para mim. E olha que lindo a forma como ele termina. Se eu glorifico a Deus e eu me alegro nele, eu posso afirmar confiadamente. Porque os meus amores ordenados me fazem dizer: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. Que me poderá fazer o homem? E toda a igreja de Cristo deveria confiadamente dizer: porque Cristo reordena os meus amores,
o meu leito vai ser imaculado e o meu coração vai ser não avarento, porque nós confiamos na provisão divina perfeita, que a minha esposa e meu cônjuge é para mim, e nos recursos financeiros que Deus me dá hoje. Confiadamente, então, dizemos: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O que nos pode fazer o homem? E a resposta implícita do autor é: nada, porque Deus em Cristo provê tudo para a nossa família. A glória de Deus e o alegrar-se nele dão propósito, direcionam. Os meus amores ordenados estabelecem o como, porque eu vou olhar adequadamente, eu não vou cobiçar desproporcionalmente, e eu vou ter segurança na confiança de que Deus há de prover para o meu lar todos os dias. Amém? Quero convidar você a curvar a sua cabeça então. Posso orar com a igreja?